Não espere até saber quem você é para começar. E se ainda assim estiver travado, travada ou com pouca inspiração, comece copiando. Bom dia, memorável! E no áudio de ontem nós falamos um pouco sobre presente, passado, futuro. Falamos um pouquinho também ali sobre a síndrome do impostor. E aí também falamos sobre não passar muito tempo esperando para começar algo, pois toda espera no resultado pode esconder uma demora em nossas ações. E no áudio de hoje, o último áudio do mês da inspiração, eu gostaria de inspirar você a copiar. Mas não é de qualquer jeito não. A copiar com originalidade. Ou seja, imitar aquilo ou aquele que já tem um resultado que você espera ter. Já ouviu falar em mentor? Mentorias? Um dos meus trabalhos é como mentor. O que é um mentor, um coach? É basicamente um treinador. Um mentor, de certa forma, ele já passou pelo caminho, por aquele caminho que você talvez deseja passar, que você queira chegar. Um mentor talvez já esteja um pouco mais avançado. Para ficar mais fácil assim da gente entender, é um exemplo aqui, ó. Imagine que você vai em uma excursão aí. E nessa excursão você vai ter que passar por uma mata fechada. Depois vai escalar uma montanha. E aí você chega lá, vem uma pessoa ali, né? Um mentor. E ele diz ali que vai levar você para essa excursão. E ele diz ali para você, ó, fica tranquilo, a gente vai aprender junto. Beleza? Eu não conheço bem o trajeto não. Me falaram que tem uns perigos ali. Me falaram que tem alguns animais selvagens lá na montanha. Nunca escalei uma montanha, mas a gente vai aprender junto. Beleza? Vamos junto? Eu aprendo, você aprende. E aí? O que você acha? Você se arriscaria? Essa pessoa, ela pode até ter vontade. Talvez ela até tenha alguma certa habilidade. Porém, ela não tem conhecimento, experiência sobre esses lugares, sobre o que vocês vão fazer nessa excursão. Ela não tem experiência para esse trabalho. Agora, se vier uma pessoa ali que diz, fica tranquilo, fica tranquila. Só essa semana eu já fiz esse trajeto aí pelo menos umas 10 vezes. Ih, conheço com a palma da minha mão. Essa montanha aí, já subi, hein? Ó, tô até enjoado. Já olhei os equipamentos, já vi, tá tudo certinho, tá tudo novinho. Já fiz aí tudo que precisava ser feito. Já tomei os devidos cuidados, as devidas cautelas. Beleza? E detalhe, fica perto de mim, a gente vai estar sempre próximo ali. Qualquer dúvida você vai perguntando e a gente vai junto. Beleza? Vai ser incrível! E aí? Você se sentiria mais tranquilo? Mais tranquila? Mas por que eu citei esse exemplo, né? Um fato importante é que muitos de nós já tivemos mentores em nossas vidas, em várias fases de nossas vidas. Alguns foram escolhidos inconscientemente, outros conscientemente. Alguns nos orientavam pessoalmente e outros à distância. Tem até mentores que nós nem conhecemos pessoalmente. A gente teve mentores através da Bíblia, de livros, de filmes, de experiências. Mentores como nossos pais, professores, tios, avós, amigos, patrão, irmãos, chefes, primos, filhos. Até uma criança pode ser um mentor em determinadas ocasiões, você sabia? Pronto, agora o Alexandre enlouqueceu de vez. O que uma criança tem para me ensinar? Por onde uma criança passou que eu já não passei?
Não é que você não passou por algum lugar que a criança passou, mas é que às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós precisamos ser relembrados de algumas coisas. Por exemplo, Jesus falou ali na Bíblia, em Mateus 18:3, depois vocês olham aí na Bíblia, ele disse assim, né? A menos que vocês deem meia volta e tornem-se como criancinhas, de modo algum entrarão no reino de Deus. Olha só. Tornem-se como criancinhas, ou seja, aprenda com elas. A gente não tem como voltar a sermos crianças. Tá tudo certo, mas a gente pode aprender muito. Por exemplo, cultivar a humildade de uma criança, como uma criança. Deixar-nos ensinar e confiar que outros podem nos ensinar algo assim como uma criança. Sermos humildes suficientes para aprender com outros e até mesmo para aceitar que outros nos corrijam. 1 Coríntios diz que sejam crianças quanto à maldade. Olha só. Ou seja, nos esforçarmos para sermos o mais puro possível, os mais puros possíveis de coração. Entre outros exemplos. Mas você está conseguindo aqui entender o ponto? E trazendo para o nosso áudio de hoje, né? Pense no seguinte, quem que é o seu mentor atualmente? Tente aí. Reflita por um segundo. Quem são os seus atuais mentores? Agora pense, quem que foram seus mentores no passado? Quando você era criança ali, lembra dos seus heróis? Quem que você costumava imitar? O que será que esses heróis ou esses mentores tinham que você gostava? E os atuais? Pense aí, identifique os valores desses mentores, a mentalidade. Por exemplo, de certa forma, eu, a Fernanda, nós somos seus mentores. Eu estou sendo seu mentor nesse exato momento, com esse áudio diário, pois eu estou trazendo um conhecimento, uma percepção, algo que possa contribuir com o seu dia, com a sua vida. Você já tinha parado para pensar nisso? E aí? Se identificou? Identificou alguns mentores? Sim? Não? Está em dúvidas? Você é mentor ou uma mentora de alguém? Pense. É bem provável que você também seja um mentor, uma mentora, um treinador, uma treinadora. Muito bem. Uma coisa então que a gente precisa entender é que ninguém nasce sabendo. Isso é fato. Ninguém nasce sabendo. Tudo que você sabe hoje, alguém te ensinou. Tudo o que eu sei, alguém me ensinou. Ninguém nasce com um estilo de voz. Não saímos do útero sabendo quem somos ou o que vamos fazer. No começo aprendemos apenas copiando. Você já observou aí uma criança? Como ela aprende? Copiando você. Ela fica ali te observando e te copiando, imitando aqueles que estão mais próximos. Eu estava observando, essa semana eu fui buscar a minha filha e ela tá com uma irmãzinha lá por parte da mãe dela. A nenenzinha tá com 1 aninho, uma belezinha menininha. E às vezes minha filha leva ela ali pra eu brincar um pouquinho com ela. Muito fofinha, né? Neném é muito fofo, né? Tá louco. E eu fiquei ali olhando como que é incrível, como ela observa, como ela olha o que a gente está fazendo, os gestos que nós estamos fazendo. E é incrível como ela copia. Quando a minha filha falava pra ela, ó, ela aprendeu a fazer nananina não com o dedinho. Ó, ela aprendeu a falar tchau, olha só, tchau. E ela fica imitando. Ela presta muito atenção. Minha filha era assim, como quando era bebê, eu observava muito isso nela. Você foi assim, eu também fui assim. A criança fica ali observando o que estamos fazendo e depois ela imita, ou seja, ela copia. Depois a gente cresce e começamos a imitar.
alguns dos nossos heróis, como eu mencionei. Quem eram os seus heróis quando você era criança? É bem provável que boa parte das suas brincadeiras eram imitando eles. Brincando de ser como eles é mais ou menos por aí, não é? Claro que partindo do princípio e da ideia que você tinha algum herói ou alguma heroína quando criança. Mas independente disso, é bem provável que você brincou imitando pessoas, heróis, determinadas profissões, muitas vezes. Enfim, o ponto é que todos nós aprendemos copiando, ou seja, nos inspirando. E aqui estamos falando de prática, não de plágio. Plágio é tentar fazer o trabalho do outro passar por seu. Copiar é engenharia reversa. Guarda essa frase, engenharia reversa. É como um mecânico removendo partes de um carro para ver como ele funciona. Comece copiando o que você ama. Copie, 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 copie. E ao final da cópia, você encontrará a si mesmo. Você já deve ter percebido que vez ou outra eu cito alguma parte de algum livro, autores, filmes, a própria Bíblia, né, que eu citei hoje mesmo, entre outros exemplos e situações aqui nos áudios diários. Eu basicamente pego algo emprestado, faço um mix de tudo isso e transformo em um outro áudio. Muitas vezes eu pego áudios de outras pessoas ou vídeos e pego ali uma ideia e faço ali o meu mix. Então eu tenho alguns mentores que também me inspiram. Você me inspira. Eu já peguei algumas vidas emprestadas aqui também. Lembra? Para trazer até como exemplos nos áudios. E eu também já emprestei a minha vida como exemplo. Inclusive no áudio de ontem. Lembra ali? Que eu comentei? E se pararmos para pensar, tente se lembrar aí como você aprendeu o alfabeto. Querendo ou não, aprendemos a escrever copiando. Músicos aprendem a tocar treinando escalas. Pintores aprendem a pintar reproduzindo obras-primas. Acredite ou não, até os Beatles começaram como uma banda cover. Você sabia? Até os Beatles. Paul McCartney, ele confessou ali. Eu imitei Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley. Todos nós fazemos isso. McCartney e seu parceiro John Lennon tornaram-se uma das maiores duplas de compositores da história. Mas como McCartney, ele lembra, eles começaram a compor suas próprias músicas somente como maneira de evitar que outras bandas tocassem o repertório deles. Então, primeiramente, nós precisamos descobrir a quem imitar. Você precisa descobrir quem vai imitar, copiar ou se inspirar. Depois, tem que descobrir o que vai copiar, imitar ou se inspirar. Você já descobriu isso? Já sabe essa resposta? Já tem uma resposta para essas perguntas? Quem? Como? Escolher a quem copiar, imitar, se inspirar não é muito difícil. É até fácil, porque você vai estar basicamente copiando e se inspirando nos seus heróis. As pessoas que ama, as pessoas que te inspiram, as pessoas que você quer ser. Entre aspas, o compositor Nick Lowe, ele aponta ali, né? Você começa reescrevendo o catálogo dos seus heróis e você não copia ou se inspira em apenas um dos seus heróis. Copia todos eles. Um outro escritor aqui, Wilson, ele diz: se você se inspira em um autor, em apenas um autor, isso é plágio. Mas se você copia de muitos, é pesquisa. Olha que interessante. O que você acha? Você concorda? Discorda? Pensa aí. Lembrando que você não precisa concordar com tudo que eu trago aqui nos áudios.
pois o que temos de fantástico é que podemos sempre usar a nossa capacidade de raciocínio para tirar as nossas próprias conclusões e termos nossas próprias percepções. O cartunista ali, Gary Painter, ele disse também: se há uma pessoa que te influencia, todos dirão que você é o seu sucessor. Mas se você se inspira em 100 pessoas, todos dirão que você é muito original. Eu gosto muito dessa percepção. Todos dirão que você é muito original. Olha que louco isso. Você já fez um TCC para a escola, para a faculdade? É exatamente isso. Um TCC é um trabalho, né, de término de curso, para quem não conhece, né, o termo. Mas é exatamente isso que fazemos. Pegamos um monte de autores e informações, citamos as fontes e vamos criando o nosso trabalho. Eu me lembro ali quando eu fiz o meu, na faculdade de administração, e eu trouxe o tema ali, inteligência emocional no trabalho. Eu li tanto livro, trouxe tanta informação que a minha mente parecia que ia bugar, explodir na hora de dividir, na hora de trazer vida ali para o trabalho. Sobre a apresentação então, hein? Nem te conto o que eu precisei fazer para ter coragem. Mas isso aí já é outra história. Quem sabe eu me inspiro nela para algum outro áudio. Muito bem. Já o que copiar é um pouco mais complicado do que necessariamente escolher a quem copiar. Por isso, o ponto importante aqui, que eu quero que vocês guardem aí na mente de vocês, é: não se limite a inspirar apenas no estilo. Vá um pouco mais além. Se inspire sobre o pensamento por trás do estilo. Não é sobre parecer os seus heróis. É sobre enxergar a vida de certa forma como eles enxergam. A razão de copiar seus heróis, quando eu falo aqui de heróis, são exemplos pra gente. Podem ser nossos pais, professores, Jesus. Tem até um livro que eu gosto muito que se chama Imite a Sua Fé. Ou seja, copie a sua fé. Se inspire em sua fé. Percebe que quando nós estamos ali copiando algo ou alguém, ou no caso nos inspirando, esse alguém se torna aí como o mentor que eu mencionei? Então, se tivermos essa visão sobre como se inspirar neles, podemos até mesmo nos vislumbrar sobre o que vai em suas mentes. É isso o que podemos fazer, se assim nós quisermos internalizar o modo como eles olham para o mundo. Se você apenas mimetizar a aparência do trabalho de alguém sem entender de onde ele brota, talvez seu trabalho nunca será totalmente real, original e até mesmo, abre aspas, autêntico. Fecha aspas. Autêntico. E para que isso aconteça, você precisa estar prestando atenção. Você precisa prestar atenção, copiar, olhar, observar, principalmente as entrelinhas, os detalhes. E uma observação aqui, ó. Lembre-se que imitação não é bajulação, não é bajular. Em algum momento você terá que passar da imitação do seu mentor, dos seus heróis, daqueles que te inspiram, para a emulação deles. Você sabe aí o que é um emulador? Bem, ó, imitação basicamente tem a ver com copiar, se inspirar. A emulação é quando a imitação ela dá um passo adiante e ganha sua própria forma, a sua forma, a sua maneira. É como se a sua mente se fundisse com a mente daquele a quem você deseja se inspirar. Não sei se você já conhece ou já ouviu falar do Kobe Bryant. Ele é uma estrela aí do basquete. E ele disse ali, né? Não há uma jogada que seja uma jogada nova. Ele admitiu que todas as suas jogadas na quadra foram roubadas dos vídeos que ele assistia, ou seja, imitadas, inspiradas. Mas no início, quando Brian as roubava,
Ele percebeu que não podia executá-las completamente porque não tinha o mesmo tipo físico dos caras de quem ele estava se inspirando. E aí ele precisou adaptar as jogadas para torná-las suas. E talvez o que muitos de nós denominamos como nosso fracasso, em quem sabe nos tornar o que percebemos como ideal, no final das contas pode ser o que nos define a nos tornar únicos. Pense nisso. Uma boa inspiração, ela honra a nossa fonte de inspiração. E pode também inspirar outros. Quando você imita, se inspira, por exemplo, na fé de Jesus, colocando em prática tudo que você aprende, está de certa forma honrando a Ele, com suas ações, com suas palavras. Você já tinha parado para pensar nisso? Dessa maneira? Talvez você se inspire em alguém e talvez outros se inspirem em você. Isso pode se tornar uma grande corrente do bem. E você pode ser um elo dentro desta corrente. Que honra, que privilégio. Ainda falando ali do Kobe Bryant, ele disse ali, né? Eu roubei todas essas jogadas de todos esses grandes jogadores. Tento honrar os caras que vieram antes, porque aprendi muito com eles. É tudo em nome do jogo. É muito maior do que eu. Percebe a força dessas palavras? E você, quem gostaria de honrar, está honrando o seu sobrenome, o nome que você carrega? Uma falha maravilhosa que há em nós, meros seres humanos, é o fato de sermos incapazes de fazer uma cópia perfeita. Ninguém é capaz de fazer uma cópia perfeita. É em nossa falha em copiarmos nossos heróis que descobrimos onde está o que é nosso. É assim que crescemos, que adquirimos inspirações e mais inspirações. Portanto, meu querido, minha querida, memorável, se inspire. Ou se preferir, copie seus heróis. Perceba onde você fica aquém. O que existe aí que o torna diferente. Isso é o que você deveria ampliar e transformar em seu próprio trabalho. Entendendo isso, amplie, amplifique. No fim das contas, a mera imitação daqueles que te inspiram não é homenagem. Transformar o trabalho deles em algo seu, sim, é homenageá-los, dando algo ao mundo que só você poderia conceber, só você poderia dar. Sabe por quê? Eles são eles e você é você. Você é único, única. Você é especial. Você também é especial. Você é importante. E você me inspira muito. Sendo assim, bora lá fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem recordadas no dia de amanhã? Bora lá colecionar lindas e belas memórias, inspirando outros a fazerem o mesmo? Lembre-se, talvez tenha alguém que você nem sequer sabe que pode estar se inspirando em você. Por isso, continue, persevere, siga em frente. E só para deixar bem claro, não se esqueça, eu também me inspiro em você. Beijo grande aí no seu coração e até o próximo Impulso.